なんでやだの？やだ。なんで？やだ。やだ？やだ。James Hado. Not under the table. E eu sei que eu vou lá e eu vou passar raiva, velho. Porque eu sei que ela não vai fazer dieta, eu sei que ela está fumando e eu sei que ela está comendo doce. Não é? Nem doce eu não sei, né? Mas ajuda. Pode ser melhor que possível, velho. Mas tá continuando tomando refrigerante. Ô, velho, o adoçante. O cara falou assim, que o adoçante. James, tama na. 3 gotas é pior que Naiinis na siya sa'yo. ela chica. Kawaii. Tama na, James, oh. Nakasimangot na si Giovanna.